meus amores e minhas amoras. Tudo bom? Meu nome é Núbia. Sou graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uniaselv e esta videoaula foi desenvolvida para a cadeira de estágio curricular obrigatório e contempla o projeto de extensão em educação ambiental e sustentabilidade com o projeto PANC Horta em Casa. Está preparado? Então venha comigo. Nesta videoaula, então, os assuntos que nós vamos abordar são os seguintes. O que são punks? Tá? Eu vou definir, então, com vocês o que são considerados punks, tá? Punk é plantas alimentícias não convencionais, tá certinho? Depois eu vou falar sobre um pouco da soberania alimentar e o que as punks têm a ver com isso. Por que consumir punk? Conhecendo, então, algumas punks mais comuns da região metropolitana de Porto Alegre, criando uma horta caseira de punk, por onde começar, dicas, e depois no final, então, vai ter todas as referências para vocês, se vocês quiserem buscar mais informação e se vocês se interessarem pelo assunto. Então, vamos lá. O que são punks? A sigla punk, eu já dei uma dicasinha para vocês antes, né? Significa plantas alimentícias não convencionais. Em outras palavras, quer dizer, todas as plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos, porque a maioria delas são vistas como mato, daninha ou inso. Né? Com certeza você já deve ter passado por uma e nem ter notado que aquela plantinha pequenininha que está lá, você pode usar para alimentação. Elas crescem espontaneamente e muitas vezes a gente retira elas porque acha que é mato, que é inso. Ela cresce junto com outras plantas cultivadas que a gente conhece, que aí são as plantas alimentícias convencionais, né, que todo mundo conhece, alface, tomate, batata, ok? Então, assim, ó, uma coisa interessante ainda na definição de punk é que todo alimento ou planta que a gente precisa explicar o que é, mostrar uma foto, forma de consumo, com certeza é uma punk, tá? Também entram na categoria de punk, então, assim, partes das plantas alimentícias convencionais que normalmente não são consumidas, tá? Um exemplo bem tradicional são as cascas da banana, o coração da bananeira, o palmito da bananeira e suas flores. Também precisamos levar em conta, tá, a regionalidade, pois o que pode ser punk numa região, num local, essa mesma planta não vai ser punk em outra. Ela pode estar integrada no uso culinário da cultura local, certinho? Então, assim, o que é soberania alimentar? Esse é um assunto que eu não posso deixar de falar. Falando em punk, é obrigatório a gente falar sobre soberania alimentar, tá? Soberania alimentar tem a ver com alimentos saudáveis, com a cultura, com os hábitos alimentares, com sistemas locais, com o respeito ao meio ambiente. O objetivo primeiro e central é a produção de alimentos saudáveis e variados, ok? Vê que eu grifei ali, saudáveis e variados, com qualidade e quantidade necessária e suficiente através de sistemas diversificados de produção, ok? Então, para vocês entenderem assim, não se pode ter soberania alimentar sem ter biodiversidade, tá? E não se pode ter biodiversidade se não entrar as punks na nossa alimentação, ok? Então, para tu ter biodiversidade na tua alimentação, tu necessariamente precisa das punks, porque as punks, elas são a maioria das plantas que hoje existem no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso país, tá? As punks, elas são a maioria. As plantas convencionais que hoje nós consumimos, elas são uma minoria do que a gente tem disponível para consumo, ok?
Então, como eu já disse, por que consumir as punks? Para alcançar a soberania alimentar, alcançar a segurança alimentar, contribuir para uma alimentação saudável e equilibrada, saudável para você e para o ambiente. Por elas serem mais resistentes, elas dispensam o uso de agrotóxico e fertilizantes químicos. Por isso são fáceis de cultivar, mais frescas e necessitam de menos água, contribuindo para menos perda em crises hídricas. Ou seja, além de benéficas ao organismo, elas cooperam para a preservação do ambiente, ok? Então, o que também é importante a gente saber que a gente consumindo punk, a gente resgata a cultura alimentar e resgata a biodiversidade. Porque as punks, essas plantas, elas já foram consumidas na antiguidade e elas deixaram de ser consumidas e elas caíram em desuso. Então a gente precisa resgatar essa cultura alimentar. Hoje você não conhece uma punk, mas provavelmente se você conversar com seu pai, com sua avó, tá? Provavelmente eles vão conhecer aquela planta que hoje ela é uma punk, ok? Então, assim, conhecendo algumas punks mais comuns, então, aqui da região de Porto Alegre, tá? Nós temos a capuchinha, a beldroega, a bertalha, a serralha, ora pronobis, peixinho da horta, tá? Ele tem esse nome porque o modo de preparar dele, tá? É empanado e frito. Então, ele fica com um crocantezinho, gostinho de peixe, por isso que o nome tem esse nome, por isso que é peixinho. A guasca, o caruru, bertalha, coração e azedinha, tá? Isso aqui vai estar disponível para vocês num link no final do vídeo, que vocês acham, então, que dá toda o que ela tem que ser plantada, como se ela precisa de luz, não, água, não, quantas vezes ela deve ser regada, certinho? Ok. Então, vamos lá. Criando uma horta caseira de punk, por onde começar? Para começar, que tal vocês descobrirem algumas das plantas alimentícias não convencionais mais comuns de sua região? Que tal dar uma voltinha pelo seu bairro à procura dessas punks? Lembre-se, essas plantas são localizadas facilmente nas praças, parques, calçada, jardins e rua. Uma grande parte delas cresce espontaneamente. Então, a ideia é fazer com que aprendamos a ver alimentos cheios de nutrientes onde antes só víamos mato. Tá? Vocês podem ir procurar, tirar fotos, conversar com pessoas, conversar com agricultores locais. Tira uma foto. De repente, você acha que é uma punk, não tem certeza? Leva para alguém que saiba, um agricultor local, um produtor local. Com certeza ele vai poder te orientar, ok? Então, depois você vai ter que decidir onde plantar. Não é porque você não tem um quintal que você não vai ter uma punk em casa. Comece com uma só, mas não deixe de plantar e ter a sua punk em casa, tá? Então, você pode usar vasos, você pode usar caixas plásticas, garrafa PET, ok? Se você mora em apartamento, você pode então usar, não importa, pode ser um lugarzinho ao sol na janela, tá? Usar material recicláveis, latas, potes, isso é o de menos. Você dá um jeitinho para você conseguir ter uma punk na sua casa, ok? Depois, então, escolha o que plantar, tá? Tem plantas que são recomendadas para hortas maiores, quintais, e tem outras que você pode fazer em vasos, tá? Então, ali tem umas dicasinhas que você pode usar para plantar em vasos, certinho? Preparando a terra. Então, assim, tem muita terra boa que você consegue, de repente, com um vizinho, ok? Mas o ideal seria você comprar, né, nas agropecuárias, uma terra já adubadinha, ok? Então, se você vai fazer um buraco na sua terra, se você tem um quintal, se ela está compactada, você deixa ela fofinha para receber a sua punk. Você precisa adicionar uma adubagem nessa horta para garantir os nutrientes necessários para que ela consiga vir forte e saudável, ok? Então, se você tem um vasinho, você sempre tem que ter uma drenagem, você sempre tem que botar umas pedrinhas embaixo, não dá para deixar só com terra, ok? Então, assim,
que você pode fazer é fazer mudas. Se a sua plantinha que tu tem uma muda for menor do que 5 centímetros, você não precisa estar plantando ela direto no local onde ela vai ser fixa, tá? Você pode estar botando ela num vasinho menor, para que quando ela estiver maior, mais forte, você transferir então ela para um local onde ela vai ficar, ok? Então, assim, o que eu fiz? Um exemplo de achar ao redor de onde eu moro. Eu fui procurar pelas punks ao redor da minha casa. E eu encontrei o malvavisco, tá? Que é o hibisco colibri. Essa punk, ela pode ser aproveitada comer as flores e as folhas, ok? Eu encontrei também um figo da Índia, tá? Ele dá um tipo de um figo, mas ele tem um sabor diferente do figo. Ele lembra, assim, uma goiaba, tá? Eu encontrei o Major Gomes, Maria Gorda, também conhecida. Eles têm vários nomes. Esses são nomes comum dela, tá? Nome científico eu não coloquei ali. Encontrei também taioba. Encontrei serralha amarela. E trapoeraba zebrina. Só assim, uma busca rápida, eu encontrei tudo isso. Como eu conheço, eu vi certinho se estava identificada certa. As que eu tinha dúvida, que nem a taioba, eu tinha dúvida, eu peguei a foto e mostrei para o agricultor. E ele me confirmou que essa plantinha, então, é taioba. Porque ela pode também, além de ser... ela é muito parecida, essa folha, com inhame. O inhame não pode comer a folha do inhame, ok? Então, agora, para finalizar, eu vou dar umas dicas muito importantes. Muitas das plantas que nascem em praças, calçadas, jardins e hortas não são comestíveis. Se tiver qualquer tipo de dúvida sobre a identificação de uma planta, não experimente nunca. Para tirar dúvida na identificação das punk, é importante ter um apoio técnico e recorrer a agricultores experientes, como eu fiz quando eu tive uma dúvida contra a taioba. Adquira mudas e sementes de produtores e agricultores locais. Escolha as espécies mais adequadas e facilmente disponíveis para o clima e o espaço da sua região. Aprenda a identificar as punks e faça a plaquinha de identificação na tua horta. Se você tiver várias punks, coloque uma plaquinha com o nome daquela punk na sua horta. E principalmente seja um multiplicador desse conhecimento. Se você gostou, envolva sua família, seus amigos e sua comunidade no projeto. O que você pode fazer também, que é muito legal, você pode implementar as punk em horta comunitária já existente. Se no seu bairro já tem uma horta comunitária, converse com o responsável dessa horta, fale sobre esse projeto e tente implementar junto com ele as punks, ok? Então, no final, eu vou deixar, então, as referências e onde vocês podem buscar mais informações. Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!